Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais uns vídeos. Vamos falar sobre a edificação cristã. Está lá no Atos dos Apóstolos. Esse livro é a segunda grande parte da história da origem dos cristãos. O seu autor é Lucas. E já no primeiro versículo dedicado a Teófilo, ele afirma a existência de uma primeira parte, que seria o seu evangelho escrito para a consolidação dos ensinamentos. Lucas, sabemos, não conheceu Jesus na terra. Era um cristão de geração apostólica, discípulo de Paulo de Tarso, com grande convivência entre os apóstolos. Logo de início dos Atos, ele busca a ascensão do Senhor, que é o término do seu evangelho, para unir ao trabalho da primitiva comunidade cristã, que era chamada Casa do Caminho. Por duas razões. Ficava à saída de Jerusalém, a caminho de Jope, e significava a casa dos adeptos do caminho do Senhor. Como Jesus ensinara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja de Jerusalém e os apóstolos, no dia de Pentecostes, seguem os trabalhos e a importância hierárquica moral de Pedro. As primeiras perseguições, curas e prodígios aos apóstolos. Está tudo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1. Tem também no capítulo 5, versículo 17 e no capítulo 9, versículo 36. A partir dos capítulos 6 e 7, encontramos Paulo e Estevão. A dispersão dos apóstolos pelas perseguições paulinas, que acabaram assim ocasionando a difusão dos cristãos, culminando com a vocação de Paulo de Tarso. Está lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, provavelmente no ano 36. Continuando, Lucas cita então vários atos de Pedro e no capítulo 11 a fundação da igreja de Antioquia, com o primeiro encontro de Lucas e de Paulo. Foi aí que os discípulos receberam o nome de cristãos, dado pelo próprio Lucas. Foi a primeira viagem de Paulo. No capítulo 15, acontece o primeiro concílio de Jerusalém no ano 49, aprovando assim o tema de importância vital para a história do cristianismo. Como os gentios podiam se tornar cristãos sem antes serem judeus e, consequentemente, não se circundarem nem frequentarem o templo. Na segunda viagem às igrejas, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo se une a Lucas e a outros em Troade, e até passa a ser um narrador ocular. Isso pelo ano 50. Nessa época, Paulo chega a Atenas e faz seu célebre e sempre atual discurso no Acrópago, que é uma espécie de Supremo Tribunal de Atenas, com o anúncio de verdadeiro e único Deus. É em Deus que nos movemos e nós existimos, diz ele. A terceira viagem de Paulo se inicia no final do capítulo 18 e se desenvolve até o capítulo 21, com a prisão de Paulo em Jerusalém. Em sua quarta e última viagem, no ano de 62, chega Paulo a Roma como prisioneiro. E embora podendo pregar livremente, num verdadeiro programa de evangelização desenvolvido pelo apóstolo dos gentios. A segunda prisão e morte de Paulo não consta dos Atos do Apóstolo, a pedido do próprio a Lucas, Paulo e Estevão, no final. Mas, a partir do ano 64, quando termina a narração dos Atos dos Apóstolos, a palavra de Jesus pelo Evangelho,
espalha-se por todos os centros mediterrâneos e outras regiões. Assim, no seu Evangelho, Lucas termina o Atos dos Apóstolos numa perspectiva esperançosa de contínua obra evangélica, abertura para um futuro cristão até os confins da terra. Vamos falar um pouquinho dos primeiros cristãos. Todo novo conhecimento, principalmente uma revelação, entrechoca-se com o status quo em constante desenvolvimento. Por mais de 5 séculos antes do Cristo, as escolas filosóficas desabrocham, despertando assim no coração humano a noção do direito e do dever numa ação de justiça equitativa, calculando assim o interesse do homem pela alma na sua origem, na sua razão de ser e de viver e na sua meta final. Entremeada nas malhas do conceito concreto existencial, o conhecimento transcendental acabava se tornando insuficiente, e só no entendimento de alguns que eram chamados de sábios, excluindo a classe assim anônima privada. Jesus, ao seu tempo, informou os sábios, os oprimidos, igualando-os no postulado sublime da fraternidade e consequente filiação divina. Aos sábios, conclamava a responsabilidade aos fracos e oprimidos, aflitos e desesperados. Dava o bálsamo de esperanças e ensinava o caminho da renovação. Embora sua área de ministério tenha sido relativamente pequena, seus ensinos imortais de amor e perdão se expandiram em um foco de luz divina irradiando a verdade. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel destaca o fato de numerosos centuriões e cidadãos romanos e tantos outros estrangeiros terem tomado conhecimento pessoal e convertendo-se pela Boa Nova, o que difundia sua nova filosofia, consoladora pela Ásia Menor e toda a região mediterrânea. A vigilância, os bons costumes, o esforço na conduta exemplar até hoje destacam os discípulos de Jesus de todas as religiões, no ambiente terreno, pois todos se baseiam nas palavras e no exemplo do Mestre. E assim, vamos falar um pouquinho sobre a difusão do cristianismo, como ele foi difundido. Algum tempo após a crucificação e a ressurreição de Jesus, os apóstolos se reuniram em Jerusalém, depois se espalharam como reflexos de luz por toda a Judéia e adjacência no Oriente Médio. A doutrina de Jesus propaga-se com a rapidez dos relâmpagos, fala Emmanuel. Os prosélitos surgem com a naturalidade e simplicidade racionais da doutrina do homem novo. Pedro, na hierarquia moral, uma rocha básica para a edificação da casa cristã, é o ponto de reunião entre os discípulos antigos e novos, para a unificação da doutrina na casa do caminho, na estrada de Jope. A própria unidade do Império Romano facilita os deslocamentos dos missionários e a fundação das primeiras igrejas, que são as chamadas assembleias cristãs. Certamente surgem, lógico, os opositores, com violência redobrada. Roma se assusta, pois a igualdade proclamada entre os homens livres e escravos, entre os chamados patrícios e plebeus, perturba a sociedade escravocrata. Os primeiros cristãos, julgados heréticos, vão aos martírios, mas seus sacrifícios sublimam a coragem dos companheiros. Um homem simples, humilde, de um pequeno lugar, irradia para o mundo a palavra do amor incondicional.
a ordem ao trabalho e a paz construtora. A Boa Nova veio para ficar nos corações que têm boa vontade. Exatamente nos primeiros momentos em que os apóstolos se organizavam, com dificuldade, sem a presença física de Jesus, auxiliados por mensageiros celestes, eles redigem textos, em princípio, esparsos, da Boa Nova para fixação e evangelização. No livro Paulo e Estevão de Emmanuel, cuja leitura recomenda-se para mais esclarecimentos desses desígnios, logo depois da sua oração, no capítulo 1 da segunda parte, Paulo de Tarso recebe de Ananias alguns pergaminhos com os elementos da tradição apostólica e esclarece que há uma cópia integral das anotações de Levi na Casa do Caminho. Todo esse trabalho de vivência cristã está desenvolvido no Atos dos Apóstolos, de autoria de Lucas. Cada conjunto de anotações sobre a vida e o ensinamento de Jesus transformou o Evangelho em Boa Nova, segundo o seu autor apostólico tradicional. Com o passar do tempo, as viagens missionárias permitem trocas de cartas, de conteúdo doutrinário, evangélico, onde as mensagens de fraternidade e de amor, junto às exortações ao bom senso e à fé, são até hoje de um grande valor apostólico, onde os princípios básicos de seus postulados são perpetuados na comunhão de pensamentos que hoje desagam na busca da comprovação científica. Do encontro à filosofia ontológica, aliadas à prática consciente do bem. Em todas as circunstâncias, a beleza do Evangelho repousa na simplicidade da verdade que liberta, na essência das suas lições temporais. O cristianismo começou a se irradiar do núcleo apostólico em Jerusalém. Passados os momentos cruciais da paixão e da ressurreição de Jesus, os discípulos continuaram a se reunir para a oração junto com algumas mulheres, familiares, entre as quais a mãe de Jesus. E segundo lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, com os seus irmãos também. Num desses dias em que havia cerca de 120 pessoas, Pedro afirmou ser necessário que substituíssem o discípulo desertor e que outro recebesse o seu cargo. Essa substituição deveria ser feita por alguém que houvesse acompanhado a Jesus por todo o tempo em que ele viveu na terra, a começar pelo batismo de João. Fato, aliás, que em várias oportunidades os apóstolos declaram como início do ministério sublime, onde Jesus, pela voz do Espírito, é chamado Filho de Deus. Foram escolhidos 2 homens, José Barsabás, denominado o Justo, e Matias. Está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 23. Pedro faz uma oração a Deus, invocando a sua sustentação e auxílio na escolha. Lançaram-se sortes sobre eles. Cria uma eleição tradicional. Está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ainda no versículo 26. E no primeiro Salmo de Samuel, ele fala lá, onde a mediunidade era presente e a escolha recaiu sobre Matias. Vamos continuar no próximo vídeo. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações, que a nossa fé a cada dia seja renovada e que a nossa melhora interior seja feita a cada momento. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.